de Reitores Brasil-África para fortalecer a cooperação acadêmica, científica e tecnológica entre instituições de ensino superior. O presidente Lula participa agora da abertura desse evento. Vamos então acompanhar ao vivo. Que, compartilhou uma notícia sobre o PECG. E aí ela falou comigo, eu vou voltar para o meu país e levar esses conhecimentos. O PECG é um programa muito importante, tanto para o Brasil quanto para a África. E essa relação ela é fundamental de um ponto de vista acadêmico, porque ela possibilita, o desenvolvimento das duas regiões. Ekoyi Badaye. Ouvem-se agora palavras de boas-vindas do secretário nacional de Educação Superior, Marcos Vinícius Davi. Boa tarde a todas e todos. Eu gostaria de saudar o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Gostaria de cumprimentar o dispositivo em nome dos ministros Leonardo Barquini e Mauro Vieira. Gostaria também de saudar todas as mulheres aqui presentes, em nome da ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, da ministra da Igualdade Racial, Raquel Barros, e da ministra da Cultura, Margarete. Eu gostaria de cumprimentar todos os reitores e reitoras brasileiros, em nome do professor Ticianelli, presidente da Andifes, e da professora Gina, vice-presidente da Andifes. E gostaria de fazer uma saudação muito especial aos nossos principais convidados desse evento, que são os reitores e reitoras africanas que nos honram com a sua presença. Eu quero inicialmente fazer o mais profundo agradecimento ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela sensibilidade com que tomou a decisão desse evento e determinou a todos nós da sua equipe que o realizássemos na maior brevidade possível, demonstrando a perfeita compreensão que tem do grande desafio global que nós enfrentamos, que é o desafio da integração, o desafio da cooperação, o desafio da valorização do multilateralismo, em oposição a qualquer movimento global que busca se sobrepor baseado exclusivamente na força. O encontro da educação, o encontro de reitores e reitoras é um contraponto a um mundo de violência, quando nós dizemos que nós queremos um mundo de cooperação, um mundo de amizade, um mundo de intercâmbio de conhecimento. E é esse o nosso desafio como reitores e como reitores de universidades brasileiras e africanas. Quero também fazer um agradecimento muito especial ao ministro Leonardo Barquini pelo grande comprometimento que ele tem demonstrado com as políticas de internacionalização do Ministério da Educação, valorizando fazendo com que as nossas instituições, universidades públicas, institutos federais, possam, através do intercâmbio, fazer a troca com outros
países buscando essa cooperação global. E isso com uma ênfase muito clara no Sul Global, numa aproximação entre países do Sul Global. E, finalmente, fazer o agradecimento mais importante do dia, que é o agradecimento que temos que fazer aos reitores e reitoras das universidades africanas que aceitaram o nosso convite para estar participando desse evento. O que nós gostaríamos de dizer para os reitores e reitoras africanos é que nós temos uma expectativa muito grande com essa troca de experiência que nós vamos realizar durante esses dias. Temos uma expectativa muito grande de todo o aprendizado que nós vamos buscar nessas trocas que faremos durante esse encontro. E de forma muito humilde queremos colocar as nossas universidades brasileiras também à disposição para que possam talvez de alguma forma contribuir nessa troca de conhecimento e de saberes. Sejam muito bem-vindos, é uma honra para o governo brasileiro, para o Ministério da Educação e para as universidades públicas brasileiras recebê-los e recebê-las aqui nesse encontro. Muito obrigado. Tem a palavra a reitora da Universidade Pública de Cabo Verde, professora Astrigilda Pires Rocha Silveira. Muito boa tarde a todos. Excelentíssimo Senhor Presidente da República Federativa do Brasil, Senhor Ministro de Estado da Educação, demais membros do Governo, magníficos reitores e reitoras, distintos convidados, meus senhores e minhas senhoras. Participar neste primeiro Fórum de Reitores Brasil-África é testemunhar o encontro de futuro entre povos que reconhecem na educação uma das maiores forças de transformação das nossas sociedades. Quero agradecer ao governo brasileiro por esta oportunidade e regozijar pela visão e pela capacidade de reunir, neste momento histórico, universidades que acreditam que o conhecimento aproxima continentes, cria oportunidades e impulsiona soluções para os desafios do nosso tempo. A tradição de diálogo e cooperação entre Brasil e Cabo Verde tem resultado em projetos de impacto, sobretudo na aproximação e na promoção do conhecimento mútuo, que tem propiciado o desenvolvimento de ações conjuntas firmadas na estratégia da consolidação do ensino superior e da promoção do desenvolvimento econômico e social. Portanto, Brasil e Cabo Verde partilham história, mas, acima de tudo, partilham futuro. Esse futuro exige universidades mais conectadas, mais inovadoras e mais empreendedoras. Queremos ampliar a mobilidade académica, fortalecer a investigação colaborativa e investir cada vez mais na formação avançada de docentes e investigadores. Queremos igualmente criar ecossistemas de inovação capazes de estimular o empreendedorismo jovem, a criação de startups e spin-offs universitárias e a transformação do conhecimento em empresas, emprego qualificado e desenvolvimento econômico. Nesta senda, temos a oportunidade de desenvolver plataformas conjuntas de investigação, laboratórios colaborativos, programas de capacitação digital e soluções baseadas em inteligência artificial aplicadas à educação, à saúde, à agricultura, à energia
e a gestão pública. Sua Excelência, Sr. Presidente da República Federativa do Brasil, acreditamos que este fórum marca o início de uma nova era de cooperação académica entre Brasil e África. Uma cooperação mais próxima, mais dinâmica e mais transformadora. Defendemos, por isso, mecanismos concretos de apoio à mobilidade académica, a dupla certificação, a investigação aplicada e ao desenvolvimento de incubadoras, laboratórios colaborativos e redes universitárias voltadas para a transformação digital, a inteligência artificial, a transição energética, as alterações climáticas, a segurança alimentar, o empreendedorismo e a inclusão social. Da parte da Universidade de Cabo Verde, reafirmamos o nosso firme compromisso com uma cooperação académica capaz de aproximar ainda mais Brasil e África através da ciência, da juventude, da inovação e da esperança, na certeza de que, quando as universidades se unem, continentes aproximam-se, oportunidades multiplicam-se e o futuro ganha uma nova dimensão. Muito obrigada. Pronuncia-se nesse instante a reitora da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, Georgina Gonçalves dos Santos. Excelentíssimo senhor Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, senhor Ministro da Educação, Leonardo Barquini, senhor Ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Gostaria também de fazer uma saudação às ministras aqui presentes, a nossa Ministra da Igualdade Racial, Raquel Barros, a Ministra da Cultura, minha conterrânea, Margarete Menezes, a Excelentíssima Ministra Luciana Santos. Gostaria ainda, se me permitem, fazer uma saudação aos magníficos e magníficas reitores, reitoras brasileiras, reitores africanos. Eu estava emocionada, presidente, vendo a reitora de Cabo Verde lhe cumprimentar, dizendo da emoção dela de poder lhe reencontrar. Hoje, a celebração do Dia de África no Brasil, no ano de 2026, se enche de simbolismos e desafios. Nossos laços diplomáticos são históricos. Contudo, eles se fortalecem a partir do primeiro governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em seus primeiros anos do século XXI. Aprofundamos de maneira consistente nossos compromissos e entendimentos. Em nossa agenda contemporânea, a abertura de novas embaixadas, a intensificação de fluxos comerciais, a cooperação técnica nas áreas de agricultura e saúde, mas também o estreitamento da educação, notadamente no ensino superior, acontecem com a intensificação de programas como Estudantes Convênios PEC-G, PEC-PG, ou ainda com a criação da Universidade de Integração Internacional Luso-Brasileira, nossa Unilab. Essa tessitura de redes de cooperação técnica, de produção e reprodução de conhecimento científico, de criação e linhas de redes de pesquisas na área das ciências agrárias e ambientais, nas áreas da saúde, da epidemiologia, das doenças tropicais, da vigilância genômica e ainda nas áreas de humanidades e artes, pressionando conceitos metodológicos e teóricos através da constituição de ferramentas de base analítica e interseccional, promovendo o câmbio social, cultural em nossas universidades, em nossas 69 universidades federais brasileiras e nossos centros federais de ensino. Mas somos um povo que não esquece, um povo que se recusa à opressão e que, com sabedoria e memória, insiste em resistir. O nosso vínculo é anterior. Estamos ligados pela dolorosa travessia transatlântica
que nossos ancestrais foram obrigados a realizar no século XVI. O tráfico transatlântico, o mais grave crime produzido pela humanidade, permanece marcado ainda hoje nas condições de vida das pessoas como nós pelo mundo. Longe de ser evento isolado da história recente, a descolonização africana no século XX representa uma ruptura direta e corajosa com 4 séculos de dominação europeia. Existe um nexo causal evidente, uma linha contínua que une a exploração mercantilista no século XVI, a fragmentação territorial criminosa da partilha no século XIX e a posterior libertação do continente que hoje comemoramos com orgulho neste Dia de África. Essa trajetória secular nos expõe não expõe apenas as marcas profundas da acumulação capitalista e da violência colonial. Ela testemunha, acima de tudo, a emergência da agência política, da resiliência e da soberania dos povos africanos na geopolítica global. A liberdade que hoje comemoramos não foi concessão, mas uma conquista histórica contra estruturas de opressão que tentaram, sem sucesso, silenciar a voz e o destino de um continente e de um povo inteiro. Todas as pessoas reunidas aqui nessa celebração, todos nós reconhecemos as desigualdades sociais, o fenômeno da exclusão e do racismo como uma espécie de espólio reiterativo que ainda estrutura as sociedades contemporâneas. Se o racismo opera de forma molecular e difusa, sua desestruturação requer uma ação igualmente profunda, que combina a disputa por representação política com uma radical transformação epistêmica e cultural. Assim, nos resta conferir para cada um e cada uma de nós um compromisso tributário com a democracia, uma obrigação com o que não se quer esquecer. É necessário pavimentar a construção da memória da colônia, ou seja, é preciso resgatar a história daqueles que foram oprimidos, as histórias das violências ocultas, das resistências e das dinâmicas cotidianas que a história oficial tenta apagar. É preciso ainda recusar o olhar idílico do passado com uma atitude que contribua para construir uma nação de crítica ao presente. Para isso, é necessário se dispor a questionar as estruturas atuais que ainda derivam daquele período e desnaturalizar a ordem daquilo que reconhecemos como legado das colonialidades que herdamos. Precisamos combater ainda com mais vigor tudo o que significa a opressão e, como nos ensina Lélia Gonzalez, fraturar com a linguagem do Senhor, substituindo o pacto do silêncio e da neutralidade burocrática por uma governança que reconheça a diversidade cultural, epistêmica como critério de excelência e legitimidade democrática. É preciso implementar mecanismos de redistribuição, desnaturalizando o mérito, construindo alternativas para a realização da justiça social, espacial e ambiental. Por fim, é preciso promover mecanismos de organização coletiva que rompam com os pactos coloniais. Nossa intenção neste encontro, a intenção de reitoras e reitores aqui juntos, é da criação de redes de conhecimento solidário, que reconheça que a memória viva opera por camadas de uma disputa contínua de ressignificação do presente. Por isso, senhor presidente, é com grande prazer e compromisso que meus colegas reitores das universidades federais brasileiras atenderam prontamente seu convite, seu chamado. Nos encontramos hoje aqui para reafirmar o nosso compromisso, a nossa disposição institucional e comunitária de contribuir para superar o passado colonial, entendendo, aprendendo com o seu exemplo, que a história é viva e que a história é insubordinada.
Como disse o martinicano César, acreditar em nosso encontro é não deixar de confiar que nosso passado se constitui como patrimônio, a história de uma comunidade cuja experiência singular de deportação ancora nossas lembranças e reconhecimento de nossas marcas. As marcas da negritude são também as marcas de uma tomada de consciência da força da diferença, da diversidade, da força da inclusão, da memória e da solidariedade. Hoje aqui, as universidades federais brasileiras, senhor presidente, respondem seu convite e se comprometem com a celebração de parcerias e redes que possam afrontar os problemas e questões que afligem nosso povo, reconhecendo, trocando, construindo formação técnica e conhecimentos que sejam capazes de contribuir com soluções e novos olhares sobre os velhos problemas, alicerçando assim a base da democracia, a base para um mundo melhor. Muito obrigada. Faz uso da palavra o secretário-geral da Associação de Universidades Africanas, professor Olusola Bandele Oyel. Obrigada, ministra. Ninguém vai falar com a senhora. Your Excellency, Vossa Excelência, Presidente da República do Brasil, Presidente Lula, ministros de Educação e outros ministros aqui, presentes presidentes, reitores das universidades da África do Brasil, estamos aqui hoje. Eu represento a Associação das Universidades da África e nós somos a organização continental que reúne as universidades na África. E antes de eu iniciar meus comentários, eu gostaria aqui de agradecer ao presidente Lula pelo seu discurso dinâmico que o senhor fez na reunião de março do CELAC, a reunião regional. Gostaria de agradecer o senhor pelo pronunciamento que o senhor fez na reunião do CELAC em março desse ano. O Brasil apoia a capacitação nas nossas universidades já há vários anos. Começou com bolsas de estudo e foi além das bolsas de estudo para trabalhar com colaboração de pesquisa entre as nossas universidades. Senhoras e senhores, a nossa reunião agora entre a África e o Brasil não é uma reunião onde nós vamos construir o futuro, na verdade, e é uma reunião consciente. Eu gostaria de dizer aos senhores que a África reconheceu a necessidade de construir um novo grupo de jovens na África. E nós temos visto a educação como o caminho pelo qual podemos atingir esse fim. A África hoje enfrenta vários desafios, questões de saúde, de clima, insegurança alimentar, e acreditamos que quando estamos desenvolvendo as nossas universidades, desenvolvemos a África e realmente agradecemos a colaboração do Brasil com a África. E hoje acredito que esse evento de hoje vai fazer com que a gente avance ainda mais essa cooperação entre nós do que antes. Senhoras e senhores, na África sabemos do que mais do que antes precisamos descolonizar o nosso currículo. Sabemos que muito mais do que antes temos que realmente melhorar as nossas atividades de pesquisa na própria África e precisamos de países como o Brasil em nos apoiar para esse fim. E agradecemos o senhor presidente, pelo apoio desse diálogo entre a África, a América Latina e o Caribe. Estamos comprometidos com essa colaboração e esperamos que o que está sendo apresentado aqui vai levar a mais colaboração entre as universidades na África e no Brasil para que nós possamos construir um futuro ainda melhor. Muito obrigado. Pronuncia-se a ministra da Igualdade Racial, Raquel Barros.
Bom dia a todas as pessoas. Quero iniciar saudando a mesa na figura do excelentíssimo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do ministro Mauro Vieira, das Relações Exteriores, na pessoa de quem cumprimento todo o corpo diplomático e comunidade internacional, ministro da Educação Leonardo Barquini, ministra da Ciência e Tecnologia Luciana Santos, ministra da Cultura Margarete Menezes, ministra dos Direitos Humanos da Cidadania Janine Mello, nas pessoas de quem eu cumprimento os demais colegas ministros e ministras aqui presentes. Cumprimentar Georgina dos Santos, reitora da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, na pessoa de quem cumprimenta a comunidade acadêmica. Astrid Hilda Rocha Silveira, reitora da Universidade Pública de Cabo Verde. E aos estudantes Princes Misser, do Gabão, e Edmilza Pires Vasconcelos, na pessoa de quem cumprimento todos os estudantes. É sempre uma honra exaltar o Dia da África, numa agenda que promove educação e troca de saberes. O Dia da Libertação da África celebra o aniversário da criação da Organização da Unidade Africana, hoje União Africana, em 25 de maio de 1963, um bloco de países recém-independentes que se uniram para superar as violências do período colonial. A África é resistência. Hoje, essa mesma União Africana, que conta com 55 países, desde 2024, integra o G20, Grupo Internacional de Cooperação Econômica que reúne as principais economias do mundo, numa movimentação que contou com forte apoio brasileiro. Como o próprio presidente Lula disse no ano passado, essa gestão marca o retorno do Brasil à África. O continente africano desempenha um papel central na história da humanidade e tem relevância expressiva no comércio global. Sua participação é central para o desenvolvimento econômico e o fortalecimento das relações culturais, sociais e comerciais do sul global e para enfrentar de maneira concreta os problemas globais do nosso tempo, as desigualdades, a crise climática e a promoção da segurança alimentar. A África é o marco de tudo que somos e essa compreensão permite o resgate da verdadeira história, promovendo memória e buscando reparar séculos de escravização a que o povo afrodescendente foi submetido. E se estamos aqui no Dia da África, abrindo este fórum, é porque a educação é o fio transformador mais eficaz para ressignificar a realidade, promover igualdade e dignidade para todas as pessoas no Brasil, na África e no mundo. Este é um momento de fortalecer ainda mais o intercâmbio acadêmico-científico entre o Brasil e a África, nossos laços preciosos e incontornáveis. O acesso e a permanência na educação precisa ser para todos e representa um investimento que mira um futuro de dignidade para a nossa população. Por isso, lutamos e conseguimos renovar a lei de cota nas universidades, uma das políticas mais bem-sucedidas em sua proposta de ampliar o acesso, reduzir barreiras de exclusão e diversificar o sistema educacional. Sabemos que a educação superior tem papel estratégico na construção de soluções compartilhadas para desafios globais e na formação de redes internacionais de produção de conhecimento. Quanto mais diversos forem os estudantes e professores, mais promissores serão os resultados.
Por isso, também criamos o Programa de Intercâmbio Sul-Sul, que já passou por diversos países da África e da América Latina, promovendo troca de tecnologias e saberes, ancorados na promoção das diretrizes da Lei 10.639, que determina a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira em escolas públicas e privadas, do ensino fundamental ao médio. Tenho certeza de que este fórum apresentará contribuições de excelência nos debates acadêmicos e que a Carta de Brasília, do primeiro Fórum de Reitores Brasil-África, reunirá diretrizes sólidas para um futuro ainda mais promissor de cooperação acadêmica entre Brasil e a África. Neste Dia da África, quero encerrar com Januário Garcia, fotógrafo e referência do movimento negro brasileiro. Existe uma história do povo negro sem o Brasil, mas não do Brasil sem o povo negro. Salve a relação Brasil-África, que simboliza o passado, constrói o nosso presente e o melhor dos nossos futuros. Muito obrigada. Agora, o ministro de Estado da Educação, Leonardo Barquini, e o presidente substituto da CAPES, Antônio de Souza Filho, assinam um termo de compromisso do programa CAPES Move África. O programa CAPES Move África é uma iniciativa de cooperação educacional do governo federal, que permitirá a vinda de 2.600 pós-graduandos do continente africano ao Brasil, com investimento total de até 47,4 milhões de reais. O programa oferecerá 1.600 bolsas de mestrado sanduíche e 1.000 bolsas de doutorado sanduíche em universidades brasileiras a partir de 2027, devolvendo ao Brasil uma presença respeitosa e solidária no continente africano por meio da construção de pontes de longo prazo. Faz uso da palavra o ministro da Educação, Leonardo Barquini. Muito boa tarde a todos e a todas. Queria cumprimentar o nosso presidente da Educação, presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Obrigado, presidente, por essa iniciativa de reunir reitores brasileiros e reitores da África. Queria cumprimentar as ministras e ministros de Estado, o ministro Mauro Vieira, das Relações Exteriores, Tomé Franca, dos Portos e Aeroportos, minha querida ministra Margarete Menezes, da Cultura, e estendendo o cumprimento a todas as mulheres, professoras, reitoras e acadêmicas aqui presentes. Cumprimentar o ministro Paulo Pereira, do Empreendedorismo, Luciana Santos, da Ciência, Tecnologia e Inovação, a ministra Raquel Barros, da Igualdade Racial, Janine Mello, dos Direitos Humanos e Cidadania, Marcos Amaro dos Santos, da GSI. Cumprimentar os deputados e deputadas aqui presentes, em nome do deputado Pedro Uczai, os secretários e secretárias do Ministério da Educação, em nome de Rodolfo de Carvalho Cabral e Marcos Vinícius Davi, secretário de Educação Superior. Queria cumprimentar o Socorro Batista, presidente do Conselho Nacional de Secretários da Educação, Antônio Gomes de Souza, presidente substituto da CAPES, José Ticianelli, presidente da Andifes, Júlio Chandro Reck, presidente do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, CONIF, Marcel Botelho, presidente
do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, Abdul Razak Ibrahim, especialista em desenvolvimento das capacidades do Fórum para a Pesquisa Agrícola na África, FARA, Olusola Bandele Oyewole, professor e secretário-geral da Associação de Universidades Africanas, em nome de quem cumprimento as associações de universidades africanas aqui presentes, a minha querida doutora Astrogilda Pires Rocha Vieira Silva, reitora da Universidade Pública de Cabo Verde, em nome de quem cumprimento as reitoras e reitores das universidades africanas aqui presentes, Georgina Gonçalves dos Santos, da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, reitora, em nome de quem cumprimento todas as mulheres aqui presentes, Rebeca Lemos Igreja, secretária-geral da Flaxo, Edmilson Pires Vasconcelos, estudante de São Tomé e Príncipe aqui no Brasil, Princes Meiser, estudante do Gabão. Excelentíssimo senhor presidente, reitores e reitoras e todos aqui presentes, a relação do Brasil com os países aqui representados pelos magníficos reitores e reitoras vem de séculos. São inúmeras as diásporas no Brasil, mas ressalta a importância das mãos africanas na construção do nosso país. Por isso, fazer do Brasil um país mais digno e mais acolhedor para quem faz parte de nossa história é nossa missão inegociável. Como ministro da Educação, sei que o conhecimento é um caminho seguro para a redução das desigualdades, não apenas locais, mas também globais. Este fórum é a expressão do nosso desejo brasileiro e africano de união e cooperação do Sul global e fruto da vocação do homem que chamamos de presidente da educação, Luiz Inácio Lula da Silva. A educação no nosso país, até a chegada de Lula à presidência, era privilégio das elites econômicas. Desde 2003, Lula criou 20 novas universidades federais, expandiu a rede de institutos federais e escolas técnicas de 140 para 783. Senhor presidente, magníficos reitores, até 2002 o Brasil tinha 45 universidades federais, com Lula subiu para 71 e temos novas em missão de criar. Até 2002 eram 130 campos de universidades federais e hoje são 346. Em 2002 eram apenas 3 milhões de matrículas na educação superior do Brasil. Hoje temos mais de 10 milhões de estudantes nas universidades brasileiras. Dobramos o número de profissionais com ensino superior completo em 10 anos. E principalmente, a universidade era lugar para os mais ricos, agora é lugar de todos. Em 2004, Lula criou o ProUni, que garantiu 3,6 milhões o direito de fazer um curso superior. Em 2007, o Reúne, que permitiu dobrarmos os números de cursos e vagas e matrículas na rede federal em comparação com o período antes do presidente. Dobramos o número de cursos, dobramos o número de vagas e temos quase 1 milhão de matrículas ativas nas universidades federais. E hoje, presidente, saiu um dado muito importante do IBGE, que mostra que a população economicamente ativa com curso superior no Brasil chegou a 25 milhões de brasileiros dos 100 milhões de brasileiros que nós temos. No início dos anos 2000, quando o presidente assumiu o Brasil, nós tínhamos nessa mesma condição apenas 5 milhões de brasileiros. Em menos de uma geração, nós quintuplicamos o número de brasileiros com educação superior no mercado de trabalho. Lembrando que o profissional com educação superior no Brasil ainda ganha um bônus considerável em termos de rendimentos. Um profissional com ensino médio no Brasil, com ensino médio completo, ganha algo em torno de R$ 2.600 em média. Um profissional com ensino superior ganha algo em torno de R$ 7.000 em média. Por isso, o diploma vale muito a pena ainda sim aqui no Brasil. Em 2008, com a criação dos institutos federais, o senhor presidente oferece ao Brasil um dos mais avançados sistemas de ensino do planeta na educação profissional. A reformulação do Enem em 2009 transformou a realidade do ingresso às universidades brasileiras. Antes do senhor presidente, eu me lembro dos reitores das universidades em OMEC para pedir mais estacionamento. Pediam estacionamentos, pois faltava espaço para os carros dos filhos das elites. Hoje, presidente, os reitores pedem mais salas de aula, mais laboratórios, mais assistência e mais moradia estudantil. É uma mudança no perfil dos estudantes.
Foi essa revolução feita pelo presidente que nos permitiu criar a Unilab em 2010. A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira integra o Brasil aos demais países membros da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, CPLP, especialmente nossos irmãos africanos, promovendo o desenvolvimento regional e intercâmbio cultural, científico e educacional. Hoje, presidente, são quase 3.000 estudantes africanos de diferentes nacionalidades na Unilab, jovens de Guiné-Bissau, Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde e Guiné Equatorial. A expansão do ensino superior promovida também possibilitou a consolidação dos programas de estudantes convênios de graduação e da pós-graduação. Hoje são 4.300 estudantes bolsistas de graduação, vindo de 27 países africanos. Nosso encontro de hoje é fruto dessa transformação da educação brasileira. Este primeiro Fórum de Reitores Brasil-África é mais um passo adiante na direção traçada em 2003, aproximar ainda mais o Brasil e o continente africano pelo caminho do conhecimento. Ao citar este fórum, agradeço especialmente o apoio fundamental do Ministério das Relações Exteriores, da Andifes e da Associação das Universidades Africanas, além, claro, da organização da CAPES e do Ministério da Educação. Hoje temos 235 acordos vigentes entre universidades brasileiras e africanas em 38 diferentes países, mas podemos avançar ainda mais. Este fórum surge como uma resposta à vocação cooperativa dos nossos povos. Este espaço fortalece acordos já existentes e cria pontes entre os nossos professores, pesquisadores, estudantes e instituições. Durante esses 3 dias, os 150 participantes internacionais, 63 reitores africanos, representando mais de 30 países do continente e dirigentes de importantes organizações universitárias da África e os representantes das nossas universidades federais, universidades estaduais, comunitárias, privadas e dos nossos institutos federais, terão a oportunidade de se aprofundar em temas como internacionalização, mobilidade acadêmica, justiça racial, desenvolvimento sustentável, saúde pública, agrotecnologia, inovação tecnológica, economia azul, transformação digital, inteligência artificial e tantos outros temas fundamentais para o nosso futuro. Senhor presidente, magníficos reitores, a cooperação entre Brasil e África não é de hoje, mas hoje ela ganha um novo impulso. Quero anunciar o compromisso do Ministério da Educação com a implementação do programa CAPES Move África que acabamos de assinar. O programa vai trazer estudantes africanos de pós-graduação para realizar parte de seus estudos nas melhores instituições brasileiras. Serão 2.600 vagas inicialmente, 1.600 bolsas de mestrado e 1.000 bolsas de doutorado, com oportunidades em universidades públicas, instituições privadas sem fins lucrativos, institutos federais, institutos de pesquisa com pós-graduação reconhecida pela CAPES. Abrir as portas do Brasil para estudantes africanos é aprofundar ainda mais nossos laços históricos, formando redes de pesquisa, ampliando publicações conjuntas, fortalecendo a cooperação científica e produtiva e aprofundando o conhecimento voltado ao desenvolvimento sustentável, econômico e produtivo dos nossos povos. Juntos, o Brasil é um país que cresce junto com os nossos parceiros históricos, com respeito, solidariedade e parceria. Este Brasil quer mais dignidade, oportunidade e qualidade de vida para o nosso povo e para todo mundo. Por isso, aos estudantes e pesquisadores africanos que virão ao Brasil, eu digo, sejam muito bem-vindos. Que este primeiro Fórum de Reitores Brasil-África seja o início de uma nova etapa de cooperação, amizade e construção conjunta entre nossas universidades e nossos povos. Muito obrigado. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu queria, inicialmente, agradecer aos magníficos reitores e reitoras das universidades públicas brasileiras que estão aqui e também das universidades privadas. Quero agradecer de coração a participação dos magníficos reitores e reitoras das universidades africanas aqui presentes
Quero agradecer aos deputados e às deputadas, aos senadores que estão aqui presentes, aos ministros de Estado, e dizer que essa é uma reunião que está acontecendo tardiamente, no momento delicado que vive a geopolítica internacional. Eu, nesse Dia da África, em que é comemorado desde a criação da União Africana, é importante que a gente tenha sensibilidade para reassumir os compromissos que o Brasil jamais deveria ter deixado de assumir com o continente africano. Não só porque nós estamos muito próximos, mas porque nós temos uma dívida com o continente africano. Uma dívida de 350 anos de escravidão, que fez do nosso país o que nós somos. A coisa mais extraordinária que eu acho que resultou com esses 350 anos de escravidão, com o sofrimento dos escravos africanos vindo se transformar em escravo no Brasil, foi a possibilidade da miscigenação do nosso povo. A mistura do povo africano com os indígenas brasileiros e, mais tardamente, com os europeus, criou o que nós somos, do ponto de vista da nossa cor, do ponto de vista da nossa altura, do ponto de vista da nossa cultura. E por isso que eu digo que o Brasil é um povo muito especial. Muitas vezes quem não respeita o Brasil somos nós mesmos, que muitas vezes nos enxergamos menor e com menos valor do que a gente tem. Mas isso muitas vezes acontece num país que foi colonizado. Quando um país é colonizado, ele aprende durante muito tempo de que o importante é apenas o colonizador, que nós não valemos pouca coisa. E depois nós fomos colonizados não apenas por Portugal, a América Latina pela Espanha, a África pela França, pela Inglaterra e por outros países, mas nós fomos escravizados também do ponto de vista cultural. Muitos países africanos eram autossuficientes na produção de alimentos e depois da colonização deixaram de ser autossuficientes porque era preciso receber os alimentos dos países colonizadores. E aqui no Brasil, nós fomos reeducados do jeito que os colonizadores queriam que a gente fosse educado. E o Brasil não pode esquecer nunca o compromisso histórico que nós temos com a África. Histórico, compromisso muito forte. Por isso, meus amigos e minhas amigas, fiz questão de celebrar o Dia da África em todos os meus anos como presidente da República. Mas esta ocasião é particularmente relevante. Não contamos apenas com a presença do corpo diplomático africano. Reunimos aqui em Brasília 70 reitores brasileiros e 64 reitores africanos de mais de 30 países. Este primeiro Fórum Brasil-África de Reitores, que se inicia hoje, é um passo para fortalecer e expandir nossa cooperação universitária. Esta iniciativa é um convite a olhar para o futuro e reconhecer a centralidade desse continente para o mundo. Até 2050, em cada 4 habitantes do planeta será africano. A África é juventude, é inovação, é diversidade. Ela tem diante de si um horizonte de possibilidades extraordinárias. Por isso, sempre tratei a África como prioridade da política externa brasileira. Ao iniciar meu 3º mandato em 2023, relancei a relação do Brasil com o continente,
Participei da cúpula da União Africana como convidado especial em 2024. Visitei a África do Sul, Angola, Cabo Verde, Egito, Etiópia, Moçambique e São Tomé e Príncipe. Tive o privilégio de receber diversos líderes africanos no Brasil, tanto em visitas bilaterais como para as cúpulas do G20, a cúpula dos BRICS e da COP 2030. Sediamos em Salvador a Conferência Regional da Diásporas e dos Afrodescendentes das Américas e do Caribe. E organizamos a segunda reunião de ministros da Agricultura africanos. Sei que ainda temos muito a fazer para unir o nosso continente. Na cúpula de líderes CELAC África, em março passado, em Bogotá, sugeri 5 eixos estruturantes para o relacionamento entre nossas regiões. Primeiro, combate à fome. Segundo, o enfrentamento à mudança do clima. Terceiro, a transição energética. Quarto, a democratização da inteligência artificial. E quinto, a integração de cadeias produtivas. A educação é ferramenta para a superação de todos esses desafios. Por isso, em várias partes do mundo, a extrema-direita não tolera a autonomia das universidades. Querem calar professores e estudantes e coibir a diversidade. Nega a ciência, censura as artes e transforma as salas de aula em instrumento de dominação. O pensamento crítico caminha lado a lado com a luta anticolonial e o combate ao racismo, a misoginia e a xenofobia e todas as formas de discriminação. As universidades seguirão como bastiões da resistência aos horrores cometidos em todas as guerras. A extrema-direita teme a educação porque sabe que é onde nasce a consciência. Nelson Mandela afirmava que essa é a arma mais poderosa para mudar o mundo. Ainda hoje, milhões de crianças e jovens africanos e latino-americanos enfrentam obstáculos para ter acesso a esse direito fundamental. Muitos não têm conexão adequada à internet, energia elétrica ou recursos a ferramentas digitais. Em um mundo cada vez mais orientado pelo conhecimento e pela tecnologia, isso significa exclusão. Apenas 9% dos jovens africanos ingressam em universidades. A situação do Brasil, no início do ano 2000, era ainda pior. Menos de 7% da população havia concluído o ensino superior. Foi preciso que um metalúrgico, sem diploma universitário, chegasse ao poder para mudar esse cenário de esquecimento. Em meus 3 mandatos e no mandato da presidenta Dilma Rousseff, criamos 20 universidades federais novas e 192 campi adicionais, além de 564 institutos tecnológicos. Tornamos obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira na educação básica. Triplicamos o número de brasileiros com diploma universitário. Hoje, este número chega a quase 22% da nossa população. Políticas de cota transformaram a universidade em um espaço mais representativo da diversidade racial e social do nosso país. Em 2010, criamos a Universidade da Integração Internacional Lusofonia Afro-Brasileira, Unilab, uma verdadeira ponte viva sobre o Atlântico. A cooperação educacional entre países do sul global pode transformar a realidade. Já possuímos uma base bastante sólida. Estão em vigor 235 acordos entre universidades brasileiras e africanas, abrangendo 38 países do continente. Podemos dar um passo além, desenvolvendo o conceito de universidades irmãs, para ampliar a colaboração acadêmica, estimular a mobilidade estudantil
e aprofundar parcerias. O programa CAPES Move África vai criar 2.600 bolsas para mestrandos e doutorandos africanos de estudarem no Brasil por um período de até 10 meses. Reforçar os programas de estudantes convênio de graduação e de pós-graduação também será essencial para consolidar a educação superior como um dos pilares da parceria estratégica entre Brasil e África. O avanço das tecnologias digitais permite ampliar nossa cooperação de maneira mais rápida, flexível e econômica. O Brasil possui um dos maiores sistemas de ensino à distância do mundo e pode multiplicar o intercâmbio acadêmico sem deslocamento geográfico ou custo para os alunos. Já oferecemos várias disciplinas para estudantes de Moçambique, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. Nossas universidades podem expandir essas iniciativas para contemplar os países africanos de língua inglesa e francesa. Meus amigos e minhas amigas, a fome e a pobreza não são apenas resultado da escassez ou de fenômenos naturais. São produtos, sobretudo, de decisões políticas que perpetuam a exclusão de grande parte da humanidade. Superá-las também depende de investimento em conhecimento científico, inovação agrícola e formação técnica. A África tem potencial para se tornar um grande produtor mundial de alimentos. A experiência brasileira demonstra que o investimento nas universidades públicas em ensino, pesquisas e extensão é chave para a soberania alimentar e nutricional. Nossas universidades desempenharam um papel decisivo na transformação do Brasil em um celeiro do mundo, formaram gerações de agrônomos, veterinários, engenheiros florestais e especialistas responsáveis por avanços em sementes, manejo de solos, biotecnologia e melhoramento genético. A empresa brasileira de pesquisa agropecuária também é exemplo de como ciência, investimento público e planejamento estatal mudam o destino de uma nação. No ano passado, para cada $1 investido na Embrapa, o retorno para a sociedade brasileira foi 27 vezes maior. A Embrapa está trabalhando conjuntamente com parceiros da União Africana para viabilizar a capacitação de técnicos africanos no Brasil e por meio do ensino à distância. A Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, lançada durante a presidência brasileira do G20, também aponta para soluções concretas, adaptadas à realidade dos países em desenvolvimento. Dos 54 países africanos, 26 já são membros, além da União Africana, do Banco Africano de Desenvolvimento e da Agência da União Africana para o Desenvolvimento. Benin, Quênia, Ruanda, Tanzânia, Zâmbia, Etiópia foram selecionados para a implementação acelerada da aliança. Serão implementados programas de inclusão socioeconômica em áreas como agricultura familiar, alimentação escolar, acesso à água, transferência de renda, saúde materna e pecuária sustentável. A mudança do clima impõe a valorização do conhecimento científico. Ele é a base para combatermos o negacionismo climático que ameaça a humanidade. São os cientistas que monitoram o aquecimento global, estudam seus impactos e desenvolvem soluções para proteger a vida e o equilíbrio do planeta. A África e o Brasil abrigam biomas fundamentais para a estabilidade climática. A Amazônia e a floresta da Bacia do Congo. É falsa a dicotomia entre crescimento econômico e preservação ambiental. O Brasil demonstra que é possível crescer com inclusão social e respeito ao meio ambiente. Estamos vencendo a batalha contra o desmatamento, promovendo a bioeconomia, fortalecendo os povos indígenas e comunidades tradicionais e construindo um novo modelo de desenvolvimento sustentável. Nossos continentes compartilham o Oceano Atlântico, um ecossistema rico,
do qual dependem milhões de pessoas. Com o apoio da Unesco, o Brasil foi o primeiro país a incluir a cultura oceânica nos programas escolares. A realização da COP32 em Addis Abeba representará nova chance para colocar as prioridades do Sul Global no centro do debate climático internacional. A África e o Brasil compartilham um potencial imenso para a produção de energia eólica, solar, biocombustíveis e hidrogênio verde. Aproveitar essa oportunidade dependerá da capacidade de formar pesquisadores, engenheiros e profissionais altamente capacitados. Realizar em território nacional as etapas de maior valor agregado da cadeia de minerais críticos e também requer cooperação científica e investimentos contínuos. Sem agregar valor, os recursos naturais, estaremos fadados a reeditar a relação de dependência entre Norte e Sul. A inteligência artificial é uma ferramenta estratégica, mas o colonialismo digital é uma ameaça real e imediata. Nas mãos de poucos países e poucas empresas, os algoritmos se transformaram em instrumento de dominação. Sem investir em infraestrutura digital, não será possível superar carências crônicas em alta tecnologia, saúde, agricultura e educação básica. Os modelos de linguagem da inteligência artificial precisam ser construídos também em português, em Swahili, em Iorubá, em Zulu e nas muitas línguas dos povos africanos. O Plano Brasileiro de Inteligência Artificial contempla 2 linhas de financiamento para a cooperação com a África e a América Latina. São 20 milhões de dólares para projetos conjuntos e 10 milhões para o uso de infraestrutura de inteligência artificial brasileiras para fomentar a colaboração entre os nossos pesquisadores. O programa ProAfrica investirá ainda 5 milhões de dólares até 2030 para criar redes de excelência em ciência e tecnologia entre instituições brasileiras e africanas. Em um mundo conflagado, os gastos militares alcançaram quase 3 trilhões de dólares em 2025, o maior valor já registrado em toda a história. Mas faltam recursos para investir em educação e no combate à fome. A parcela da ajuda oficial do desenvolvimento destinada à educação é de apenas 18 bilhões de dólares por ano. Isso representa o equivalente a apenas 2 dias e meio do que o mundo gasta com armamentos. A guerra no Irã é o exemplo mais recente da incapacidade coletiva de dialogar. O multilateralismo sofre ataques recorrentes, a ONU está paralisada. Organizações internacionais fundamentais para o Sul Global, como a Unesco e a Organização Mundial da Saúde, estão sendo esvaziadas. O mundo precisa escolher entre aprofundar a lógica da guerra ou investir no futuro da humanidade. A União Africana está construindo uma trajetória extraordinária de resistência, soberania e afirmação internacional que nos serve de inspiração. Minhas queridas amigas e meus queridos amigos, dentre as inúmeras contribuições que a África legou ao mundo está a mais antiga universidade em funcionamento contínuo, a Universidade de Al-Qaraoun, fundada no Marrocos por uma mulher há mais de 11 séculos, simboliza a construção do continente para o conhecimento científico. Significa a contribuição do continente para o conhecimento científico. A luta pela descolonização, pelo fim do apartheid e pelo reconhecimento da escravidão e do tráfico transatlântico como o mais grave crime contra a humanidade também é expresso dessa liderança histórica e do apreço pela dignidade humana. O dia de hoje é um chamado à ação para renovar uma parceria baseada em respeito mútuo,
solidariedade, inovação e visão do futuro. Brasil e África têm muito a construir juntos. Universidades conectadas, cadeias produtivas sustentáveis, soberania alimentar e energética, sistemas digitais mais democráticos e inclusivos e uma nova governança global mais representativa. O Brasil estará ao lado da África nessa caminhada. Meus amigos e minhas amigas, eu quero chamar a atenção de vocês para, muitas vezes, a inércia com que nós tratamos os nossos discursos. Muitas vezes falar é muito mais fácil do que fazer. Muitas vezes falar é muito mais fácil do que concluir um projeto que muitas vezes nós sonhamos juntos. Eu lembro perfeitamente bem que estive em Moçambique inaugurando uma universidade à distância que chegou a contar com 900 alunos. Simplesmente, essa universidade não funciona mais. Eu tive a vontade para inaugurar uma fábrica de antirretrovirais em Moçambique. Essa fábrica me parece que foi privatizada. Nós tentamos colocar a Embrapa em vários países e começamos por Gana em 2010, ainda quando eu era presidente do meu segundo mandato. Por N problemas, isso não funcionou durante muito tempo. E muitas vezes o sonho da contribuição que muitas vezes os países africanos esperam do Brasil não são concluídos, porque muitas vezes nós não nos comportamos com a grandeza nos atos de fazer, como temos a grandeza de fazer discurso. Eu falo isso porque a nossa agência de cooperação internacional, pasmem, ela tem um orçamento de apenas 10 milhões de dólares por ano. É nada para um país do tamanho do Brasil, com o PIB do Brasil e com a dívida social que tem com o continente africano. É importante que a gente repense a nossa política de relação internacional com a África e com a América Latina. É importante que a gente tente transformar em coisas concretas aquilo que a gente fala e aquilo que a gente pensa. E por isso que eu quis fazer essa reunião com os reitores africanos e brasileiros. As nossas universidades não dependem do tipo de governo que governa nossos países. As nossas universidades têm autonomia para tomar decisões e fazer coisas sem depender de ajuda do governo. As nossas universidades têm muito, mas muito mesmo, a contribuir com a educação do povo africano, respeitando a cultura do povo africano e respeitando a necessidade das parcerias com os reitores e o povo africano. Os nossos institutos federais podem muito, meu querido ministro da Educação, contribuir com a formação técnica e profissional da África. Basta que a gente tenha a disposição de atravessar o continente ou de trazê-los para cá, para a gente combinar o que fazer para as coisas acontecer. E muitas vezes eu vou dizer para vocês, se a gente não colocar na nossa cabeça essas coisas como prioridade, elas não acontecem. Se a gente ficar esperando sobrar dinheiro, não vai fazer. Se a gente ficar esperando sobrar tempo, não vai fazer. Nós vamos tomar decisão que quando nós queremos uma coisa, nós faremos todo e qualquer sacrifício para essas coisas acontecer. Esse encontro com os reitores das universidades brasileiras e africanas é para dizer para vocês, a gente pode fazer este ano ou ano que vem mais do que nós fizemos todo o século passado em contribuição entre as nossas universidades. O Brasil tem o que ensinar, mas o Brasil também tem o que aprender. Da mesma forma que nós temos a ideia de levar cursos à distância para formar profissionais africanos, nós temos interesse de que também da África venha para cá cursos à distância para nos ensinar
as coisas da África e, sobretudo, a história e a grandeza do continente africano, tantas vezes esquecido pelos seus invasores. Então, esse encontro aqui, meu querido ministro, de Relações Exteriores, Mauro Vieira, minha querida ministra da Cultura, minha querida ministra da Igualdade Racial, meu querido ministro da Educação. Esse encontro aqui é para dizer para todos nós, a gente só não faz se a gente não quiser. Daqui da parte do Brasil é muito fácil ir para Paris, é muito fácil ir para Londres, é muito fácil para qualquer país da Europa, é muito fácil para Washington, para Nova York. Agora, é muito complicado ir para a África, sobretudo porque não existe a mesma vontade de visitar o continente rico. Eu tenho dito aqui no Brasil, cuidar das pessoas pobres, acabar com a fome, não depende só de dinheiro, depende de ação. Ninguém vai fazer por nós aquilo que nós temos que fazer. É preciso a gente descobrir que ou o pobre entra no orçamento da União, ou nós nunca vamos acabar com a fome, dependendo de doação dos países mais ricos. Eles são, muitas vezes, os causadores da fome no nosso país. Mas nós, e seremos nós, aqueles que podemos resolver o problema da fome. Aqui no Brasil, nós já acabamos com a fome 2 vezes. Em 2014, quando eu cheguei em 2003, tinha 54 milhões de pessoas que viviam em situação de fome. Nós acabamos com a fome em 2012. Quando eu votei em 2023, tinha 33 milhões de pessoas passando fome. Nós acabamos em 2 anos e meio com a fome nesse país outra vez. Essa é uma coisa extraordinária que vocês, que são reitores, que são professores, podem nos ensinar, podem nos mostrar o que é que nós temos que fazer. Eu tenho dito sempre o seguinte: um bom discurso não faz dinheiro, mas não tem governo que resista a um bom projeto, que tenha começo, meio e fim, para a gente acabar com a fome. Não tem. Eu estou dizendo isso porque eu quero dizer para vocês que nós estamos à disposição para fazer, a partir de amanhã, aquilo que nós não fizemos até ontem. Isso só vai acontecer porque nós temos que aprender uma coisa, meu querido ministro da Educação, meus queridos ministros: cuidar de pobre. Cuidar de pobre e manter relações prioritárias com o continente africano não é só pensar com a cabeça, é preciso pensar com o coração. É preciso saber que nós temos compromisso de fé. É preciso saber que nós poderemos ajudar. É preciso saber que eles já nos ajudaram. É quase que o pagamento de uma dívida que nós temos. Então, o que fazer para a nossa universidade transferir a nossa sabedoria para eles e eles transferirem para a gente a sabedoria deles? O que fazer? Hoje, nesse mundo digital, é tudo mais fácil. Antigamente, para dar uma aula, eu tinha que mandar um professor para um país qualquer. Hoje, não. Hoje, pode dar uma aula para 30 universidades, com um único professor, com muitos alunos de vários países. Por que nós não fazemos isso? Por que nós não utilizamos a inteligência artificial para fazer uma coisa concreta, além das maldades que se faz nas campanhas políticas? Por que não aproveitamos esse poder da internet para fazer as coisas que a gente não conseguia fazer um tempo atrás? Sabe o que falta? Decisão. Acho que falta para nós uma causa. Porque se a gente levantar com uma causa e a gente, ao invés de resmungar e ficar lamentando aquilo que não existe, a gente tentar fazer aquilo que falta fazer, a gente consegue. Sabe qual é os problemas dos nossos países? Eu estou falando dos nossos países porque eu me sinto igual a qualquer um de vocês. Sabe qual é o problema? É que nós sempre discutimos os problemas e discutimos o seguinte: custa caro, custa muito. A gente nunca parou para se perguntar quanto custa não fazer as coisas.
Muitas vezes o não fazer é muito mais caro do que fazer. Se você investir na educação, se você investir na formação profissional, na formação técnica, você está investindo no futuro. Você está construindo um ativo produtivo, um ativo rentável para o país. Por que não fazemos esse desafio? De quem que nós dependemos aqui? O que é a Universidade Federal de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do Pará, do Ceará, de Pernambuco, o que ela precisa para fazer um convênio com a Universidade Africana? Não precisa de ordem do presidente, não precisa nem de ordem do MEC. Ela pode fazer, é só querer. Então eu queria fazer um apelo a vocês. Eu sei que todo mundo tem muito trabalho, mas vamos dedicar um tempo do nosso tempo para a gente pensar em fazer aquilo que está ao nosso alcance e que nós não fazemos porque sempre dizemos que não temos tempo. O tempo é agora. Nós temos uma música muito famosa aqui no Brasil que diz: quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Chegou a nossa hora de fazer as coisas acontecer na relação Brasil e África. Um abraço e bem-vindo ao Brasil. Nós acompanhamos ao vivo a abertura do primeiro Fórum de Reitores Brasil-África, que teve a participação do presidente Lula aqui em Brasília. Estão no evento mais de 100 dirigentes universitários africanos, além dos brasileiros, para discutir novas parcerias na educação superior e iniciativas para fortalecer a cooperação acadêmica, científica. No programa desta semana você vai ver a situação das profissionais de educação infantil em São Paulo. Vai acompanhar o debate na Assembleia Legislativa e vai saber mais sobre a síndrome de burnout. Confira. Na quarta-feira, dia 13 de maio, aqui na cidade de Conchal, interior de São Paulo, foi realizada uma audiência pública para a inclusão de professoras e professores do ensino infantil como profissionais da educação. E a Educação na TV veio acompanhar. Trata-se de uma lei federal que precisa ser implantada em todos os municípios. A audiência pública teve a participação da deputada professora Bebel, presidenta licenciada da APUESP. A educação infantil, ela é, se não, a etapa, eu digo assim, sem errar, a mais importante. Você fala assim, não, mas as outras são. Sim, as outras são. Mas vai depender muito lá, da ponta, da onde, né, a criança foi trabalhada através do lúdico, da brincadeira e com intencionalidade. Porque o brincar não é o brincar sem intencionalidade, é com intencionalidade. Por isso a educação infantil é importante. Porque quando chega para o processo da alfabetização, vocês já desenvolveram a coordenação motora, vocês já desenvolveram inclusive áreas do cérebro, e a neurociência está aí para dizer que se desenvolve exatamente de acordo com o que foi trabalhado na educação infantil. Então, esse caráter do papel da educação infantil na formação do futuro estudante, né? Porque quando ele é bebezinho, passa pela mão de vocês, todos que estão dentro do ambiente escolar têm um papel educacional e pedagógico. A audiência contou com a presença de mães, professoras, dirigentes sindicais e advogados trabalhistas e previdenciários que debateram a questão. Hoje em dia a gente está lutando pelo enquadramento da Lei 15.326 da Luciane Cavalcante, que diz que nós, berçaristas, como monitoras, ADIs, temos sim o direito à formação, o direito ali de receber um salário justo, né? Até mesmo porque a gente lida com criança todos os dias. E como é falado, o brincar e o educar
ele está junto. O ensinar, né, ele está ali junto, não tem jeito de a gente tirar isso. Se a gente está brincando, a gente está ensinando. Se a gente troca uma fralda, a gente está trocando, conversando com a criança. E estamos lidando ali todos os dias com elas. Até ali você receber a criança e conversar com ela, já é um ato pedagógico. Esse debate do enquadramento, né, e do próprio valor do salário que elas recebem, a gente já vem discutindo aqui há mais de um ano, né, desde o ano passado, aliás, mais de um ano mesmo, porque a reclamação sempre foi de que, poxa, elas recebem um pouquinho a mais do que o salário mínimo, é um salário muito baixo, e então a gente vem há muito tempo discutindo isso. A gente já tinha debatido de preparar ações para pedir a equiparação, o desvio de função, né? Porque o entendimento sempre foi de que elas efetivamente exercem a função de professoras de educação infantil, mas são contratadas como berçaristas e agora como ADIs e não recebem o salário, o piso nacional do professor. Primeiramente, a gente fica assim deslumbrado com a luta delas, né? Da organização, de tudo. E eu acho assim, elas devem ser determinadas como estão, continuar na luta e, como sugeriu a professora Bebel, fazer aquelas modificações na legislação, né? Porque elas vão ter garantia, porque sem essas modificações não vão ter a garantia que elas precisam. Quando você tem uma carreira também, é mais fácil para o gestor. No caso, secretário ou secretária de educação. Por conta de que você tem uma previsibilidade. Quando tem carreira, tem previsibilidade. Que previsibilidade você tem da forma como está, por exemplo, com política de subsídio? Nenhuma. E ao não ter previsibilidade, acaba que a gente fica na mão do governador de plantão ou do prefeito de plantão. Então, por isso, tem que ter carreira. Então, piso, carreira e o reenquadramento, portanto, que está intrínseco na carreira, tem que ser respeitado. Na Assembleia Legislativa, a professora Bebel retomou o debate sobre o piso salarial nacional da categoria. Nós fomos entrando com a inconstitucionalidade da forma de pagamento como o governador tem feito aqui no estado de São Paulo. Já tem, inclusive, ação nossa desse ano e desde esse momento. Eu quero dizer que eu fui daquelas que defendeu o piso salarial profissional nacional, quando aqui em São Paulo a gente ganhava 50%, 56% acima do piso. Lá na POSP, lá no grande sindicato da América Latina, é que a gente ganhou essa pauta do piso salarial profissional nacional e nunca pus um óbice se era mínimo, mas era um mínimo que eu sabia que era necessário para ser um ponto de partida e não um ponto de chegada. O ponto de chegada para nós sempre tem que ser a carreira. A deputada também solicitou a retirada de taxas para quem presta concurso para ser professor efetivo. A gente está na luta incessante para que o governador Tarcísio prorrogue o concurso público e pare de cobrar, como ele queria inicialmente cobrar R$100 para fazer uma provinha de processo seletivo simplificado, para tornar, na verdade, fazer com que os professores continuassem contratados de forma precária, né? Quer dizer, para trabalhar na rede estadual de ensino, isso é um absurdo. Você faz uma prova e paga para ser professor na rede, quando o governo precisa de profissionais da educação. Uma pesquisa realizada pela Unifesp revelou que cerca de 1/3 dos professores e professoras da educação básica são afetados pela síndrome do burnout. Nessa matéria, você vai entender as causas e alguns dos sintomas desse grave problema de saúde que pode atingir quem atua na rede pública de ensino do estado de São Paulo. O burnout afeta principalmente pessoas que lidam diretamente com o público, como, por exemplo, profissionais da saúde, da educação e da segurança. O esgotamento pode ser impulsionado pela pressão por metas, longas jornadas e baixa valorização, além da carga emocional que esse tipo de trabalho impõe, e causa muito mais do que cansaço. São vários sintomas: desgaste mental, dores no corpo, insônia, taquicardia, irritabilidade, pessimismo e sensação de fracasso, entre outros. Adriana Pinheiro é uma pesquisadora envolvida em estudos com professores da rede pública do Rio de Janeiro e explica que a síndrome costuma envolver 3 fatores: exaustão emocional, despersonalização e baixa realização profissional,
Os 2 primeiros já são capazes de provocar uma profunda mudança no comportamento de quem é afetado. Exaustão emocional é quando esse docente ele se sente, de fato, esgotado no ambiente de trabalho. A despersonalização ela vai aparecer como um distanciamento. O estresse ocupacional, que envolve o trabalho na rede pública de educação, só piora o problema. Fatores como a jornada de trabalho, as condições precárias de trabalho desse docente, a falta de apoio no exercício da função e outras questões que vão exceder as habilidades de enfrentamento do docente. Quando o professor ou professora tem sua função desvalorizada, o terceiro fator completa o quadro. Surge o sentimento de baixa realização profissional. Para o professor, aquele ambiente de trabalho não faz mais sentido. O professor, ele já não quer entrar mais na sala de aula. Quando tem uma reunião pedagógica, o docente, ele se recusa a participar, mas você sempre percebe que aquele docente, ele está afastado. Ele não está interagindo. No estado de São Paulo, onde os profissionais da educação são pressionados por um sistema de avaliação de caráter punitivo, as mudanças de desempenho de quem sofre com burnout podem não ser entendidas, causando sérias injustiças. E por vezes há uma confusão. Aquele professor, ele não é um bom profissional. E aí então pode ser um engano, porque ele, por vezes, ele é sim um bom profissional. Mas como ele já chegou a burnout, ele já não consegue mais colocar em prática tudo aquilo que ele aprendeu ao longo da trajetória acadêmica, né? Na segunda parte desta matéria, vamos explicar o que pode ser feito para reduzir os casos de burnout entre os docentes. Não perca! O programa de hoje fica por aqui. Fique ligado nas principais notícias sobre educação, acompanhando o portal e nas redes sociais da APEUESP. Aponte o celular para o QR Code e siga as redes sociais do Educação na TV. Até a próxima semana.